Vamos lá, amados. Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo 8. Eclesiastes está lá depois de Salmos, Provérbios. Eclesiastes 7, 8. O título de hoje é Como será o seu fim? Diz assim o texto. Nos acompanhe. Eclesiastes 7, 8. Diz assim a palavra de Deus: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Não te apresse o teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Amém, amados? Eu quero ler apenas o versículo 8. Eu li também o 9, mas eu quero ler só apenas o 8. E todos que estão aqui, você que nos acompanha, repita também com muita fé no teu coração, que diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Diga: melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Melhor é o princípio das coisas do que o fim das coisas do que o princípio dela. Coloque a tua Bíblia sobre o teu assento, a mão sobre o teu coração. Você que nos assiste, junte-se a nós nessa fé. Se inscreva na nossa página no YouTube, Igreja Deus Criador IDC. Compartilhe essa palavra com alguém, você que está assistindo, e vamos orar para que o Espírito Santo fale conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, a tua palavra vai ser pregada agora. Fale com cada pessoa, não somente que está aqui presencial, ao vivo nesse momento, começa que nos assiste, essa que vai assistir, onde ela estiver, meu Deus. Se não estiver chegando o vídeo, ou esteja chegando o áudio, a minha voz, que ela receba e tome posse dessa palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Vamos aplaudir a palavra de Deus, o Senhor Jesus. Isso, diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Toma o teu assento, por gentileza, e vamos tomar posse. Para você que assiste, está aí o título: Como será o seu fim? Amados, parece contrário, né? Mas as coisas de Deus é assim. A Bíblia diz: quem quiser ser o primeiro, que seja o derradeiro. Quem quiser ser senhor, que seja servo dos seus irmãos. Aí a palavra vem e diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio. Sempre o começo é bom. Tem aquele ditado que diz assim: vassoura nova varre muito. Porque todo começo é bom. A gente começa, ingressa num curso com aquela empolgação. A pessoa ingressa numa faculdade, aquela empolgação. Numa academia não é muito, mas começa na empolgação. Mas a pessoa, seja o que ela for fazer, ela começa com aquela empolgação no evangelho, no reino. Mas quando vai chegando no meio, por fim vai se cansando, já vai querendo férias. Não é de qualquer maneira que o profeta diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos seus dias. Porque é no meio que vai cansando, que a pessoa vai. Por isso que a Bíblia diz assim, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas o Senhor disse: aquele que perseverar até o fim. Começo, mil maravilhas. E eu quero que você entenda isso, que na verdade não é o fim de como será as suas posses. Eu sei que tem pessoas que me assistem agora, muitas pessoas preocupadas devido à sua idade. Não importa se você já tem 30, 40, 50, 60, 70, eu não sei a sua idade. Talvez eu já vi muitas pessoas se perguntando: eu já tenho 40, 50 anos, não conquistei uma casa, não conquistei isso, não tenho terras, não tenho bens, só olha para a vida material. E é por causa desse questionamento que tem muitas pessoas depressivas, angustiadas, sofrendo de ansiedade, porque ela fica pensando no material desta terra, no presente, no eu, começa a pensar no futuro, e ela vê que ela não conquistou nada de posses. Não adianta a pessoa
ter posses, não adianta ela ter tudo se ela não tiver o precioso que é o reino. Por isso que a palavra vai dizer que é melhor o fim do que o princípio. E aqui tem duas colocações do versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. O longânimo, o que é uma pessoa que tem longanimidade? É aquela pessoa forte, é aquela pessoa que suporta as ofensas, que enfrenta tudo. O longânimo é aquela pessoa que permanece extensa, perseverante, tem longanimidade ou longevidade, pode ser qual for a colocação. E a palavra diz que o fim das coisas é melhor que o princípio, e que esse é melhor o longânimo, a pessoa que tem essa paciência. O longânimo é o contrário do altivo, do que ser altivo. O que é o altivo? Resumindo o altivo, eu até escrevi aqui na Bíblia. O que é altivo? O altivo é o orgulhoso, é o soberbo, é o arrogante. A própria palavra de Deus diz que a soberba e a altivez, ela, de espírito, ela procede à queda. Está lá em Provérbios, se eu não me engano, 16, 18. O soberbo é assim, por isso que o profeta vai dizer: é melhor ser longânimo do que ser altivo. O altivo é soberbo, é prepotente, é orgulhoso, ele não aceita opinião. Por isso que o final das coisas, ela passa a ser melhor do que a primeira. Como eu te disse, não é a questão, o que eu tenho juntado? Eu não juntei posses. Se você olhar, a palavra de Deus diz assim lá no livro de Timóteo 6, 7, porque nada trouxemos para esse mundo, e provável é que nada vamos levar dele. E a palavra de Deus diz assim, que o amor ao dinheiro, e continua lá no texto, é a raiz de toda espécie de mal, e nessa cobiça se desviar algum da fé. Aí o texto diz lá ainda no primeiro livro de Timóteo 6, 10 e 11, mas tu, homem de Deus, foge destas coisas. Se você olhar, os bens materiais só vai aliviar alguma coisa nesta vida, mas no final vão todo mundo passar pelo mesmo processo. Falava com a irmã Nilda, com alguns irmãos agora aqui, ela teve uma perca. Todos vão passar pelo mesmo processo, que ela até disse isso, a única garantia, certeza que nós temos é a morte, mas nem que todos estão preparados. Tanto rico como pobre vão morrer. E qual a diferença? É que o rico passou em algumas vidas abundantes nessa terra, o pobre não teve, mas vai morrer. E que de nada servirá. A riqueza deste mundo não compra a vida eterna. Você lembra aquela parábola que Jesus contou? Do Lázaro, está lá em Lucas, que morreu um mendigo, vivia mendigar, os cachorros viviam com ele, por isso que as pessoas contam que os cachorros, a festa de São Lázaro, faz isso. E morreu também um rico, e quando chega lá, o rico foi para as chamas, para o inferno, e o Lázaro foi para o céu. E aí o rico suplica para Lázaro: eu quero ir para aí. Não, quem está aí, não passa daí para cá não. Porque no mundo tu tiveste riqueza e esse só sofrimento. Não que quem sofre vai para o céu, mas mostrando, aquele rico deixou os caminhos do Senhor para viver as riquezas deste mundo. E a chama lá é tão quente que ele pede para Lázaro se quer molhar a ponta da língua de saliva e botar na boca dele, de tão quente que era. E aí diz: não, aqui é uma divisão, quem está aí fica aqui. Então morreu, querido, você já vai ter o teu destino, o céu ou o inferno. Agora não adianta tanta riqueza, tanta posse, e se você não se preparou para o fim. Davi, eu quero mostrar um exemplo aqui. Davi morreu muito cedo. Por que eu digo muito cedo? Olhando a longevidade de vida de todos os profetas desses antigos, Davi morreu muito cedo. Você quer ver? Davi morreu com 70 anos.
Você vai ver os outros morreram com 100 e tarará. Abraão casou com mais de 100 anos, ainda teve mais 5 filhos. O Abraão casou com 100 e poucos anos, ainda teve outros filhos. O Davi, ele vai viver 70 anos. Só que Davi, ele morreu cheio de honra. E eu quero compartilhar isso com você. No primeiro livro de Crônicas, vamos voltar, nós estamos em Eclesiastes. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 29. É lá depois de Reis. Primeiro livro de Crônicas, antes de Esdras. Já estou encontrando aqui. Vamos lá. Encontrei. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 29. Quero ler o versículo 28 e 20, até o 30, para dar contexto. Acharam? Quando eu li esse texto a primeira vez, que eu não sabia a idade de Davi, eu pensei que Davi tinha morrido bem velhinho, mas não, com 70 anos. Vai descrever que a nossa longevidade de vida até os 70, depois disso é só canseira. Mas 70 anos até nos nossos dias é uma pessoa que está nova, em vigor. O meu pai tem 86 anos, faz 87. Minha sogra tem 82. Quem mais que falou que disse que tinha um... Dona Fátima tem 69, a mãe do pastor Betão, eu sei que faz a idade assim. Então, e olhando, a minha sogra é lúcida. Perfeito, vamos dizer assim. Meu pai já está dando uns trabalhozinhos, mas está lá. Agora, 70 anos Davi morreu. Olha só aqui o texto, como foi a vida de Davi. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 29, verso de número 28 e diante. E morreu numa boa velhice, cheio de dias. Morreu numa boa velhice, está dando para ele 70 anos, boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. O sucesso, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, o princípio e o fim das coisas. Eis que estão escritos nas crônicas de Samuel o vidente, nas crônicas do profeta Natã, nas crônicas de Gate o vidente, juntamente com todo o seu reino, o seu poder, os tempos que passaram sobre ele, sobre Israel e sobre todos os reinos daquelas terras. Glória a Deus. Parece que foi tanto tempo, não apenas 70 anos. Mas ele viveu muito, lutou, venceu, perdeu, pecou, se purificou, teve lutas, falhou, nunca se deu show cair, conquistou, apenas 70 anos, mas o texto está dizendo, morreu numa boa velhice, cheio de dias, o Senhor está dizendo isso. Tem gente aí que já passou dos 90, tem muitas riquezas, mas não viveu tão bem quanto Davi, não está vivendo tão bem. Continuando aqui, tem gente que já está aí com 90, mais de 90, tem todas essas posses financeiras de Davi, mas não tem a felicidade e não teve, não gozou igual Davi, cheio de riquezas, de glória, porque ele passou sempre servindo ao Senhor, sempre servindo a Deus de todo o coração, porque a palavra de Deus diz, aquele que perseverar até o fim será, é a palavra de Jesus, a pessoa que perseverar até o fim será salvo. O que não pode acontecer, amados, é começar e não terminar. A gente discutia isso com o pastor Beto.
queremos saber o fim das coisas, como está sendo a sua jornada. Paulo disse: eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu estou aqui, eu cumpri a minha carreira. Então, nós queremos saber como é que vai ser o fim dela, porque não adianta você começar uma coisa e não terminar. Jesus disse: sai daquele que larga a mão do arado e olha para trás. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, venha comigo, eu quero ler alguns textos com você aqui, palavras de Jesus. Evangelho de Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 18, Lucas, não, essa aqui é do juiz Iníquos. Que esse texto está lá em Marcos, Marcos não está em Lucas, que diz assim: ai daquele que lança mão do arado e olha para trás. Se eu não me engano, também tem aquele que diz tomar sua cruz, Lucas, capítulo de número 9, isso, versículo 62, está aqui, Lucas 9,62, olha o que diz: e Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aquele que começa e não termina. Você pode até não esperar o fim, o meio que você deseja, mas você não pode parar. Aí eu citava até por menino, que a gente começa a meditar na palavra de Deus. Jesus até deu exemplo daquela pessoa que começa a construir algo na vida dela e ela não termina. Jesus disse que antes de fazer isso, a gente tem que fazer os orçamentos, os cálculos. Eu vou começar uma caminhada com Deus, eu vou até o final, aconteça o que acontecer. Satanás gosta quando a pessoa começa e não termina. Desistiu, começa a usar logo os familiares. Aí, era crentão, olha onde é que está agora. Não é não? Eita aí, olha. Aí, eu já vi muito isso. Não precisa você estar pregando para eles, mas mostre exemplo. Comece e vá até o final. Jesus deu outro exemplo contando a parábola. Aqui no Evangelho de Lucas ainda, aí Lucas mesmo, capítulo 14. Lucas 14, gosto do Evangelho de Lucas. O versículo de número 20, 25 e diante, Jesus vai contar essa parábola e eu quero compartilhar com vocês. Lucas 14, versículo 25, Jesus diz assim: ora, ia com ele, Lucas 14, 25, ia com ele uma grande multidão e voltando-se disse-lhe, se alguém vier a mim e não aborreceu seu pai, a sua mãe, e sua mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Porque nessa caminhada você vai enfrentar muitas coisas. E se você for olhar a opinião dos outros, você desiste. Então, ou você é de Jesus, ou você é da sua própria opinião ou do mundo. Versículo de número 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Versículo 28. Pois qual de vós, olha a coisa tremenda agora essa palavra de Jesus, preste muita atenção. Estou lendo Lucas 14, 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, você vai construir a sua casa, ter um projeto, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar, para que não aconteça, depois de haver posto os alicerces e podendo acabar, todos os que virem, começa a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. O qual é o rei que tudo que indo à guerra, a pelejar contra outro reino, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira,
Estando outro ainda longe, manda embaixadores, pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O que Jesus nos ensina aqui? Ele dá dois exemplos. Quem vai construir uma casa, tem uma planta, como é que faz até hoje? Isso é antigo, a arquitetura é antiga. Vai construir uma casa, tem que ter uma planta. Eu quero assim. Está aqui o pastor Betão que trabalha com isso, pedreiro que executa a planta, e está ali o pastor Eduardo, que é uma coisa que eu falei, que desenha a planta, mas não sabe pegar nem na colher de pedreiro. Aquilo que eu falei, mas isso é para o pastor Eduardo. Glória. Os dois pastores aqui, um desenha, o outro executa. E Betão ainda desenha, que eu vi ele desenhando com o negócio lá, mas Eduardo é por milímetro. Eduardo, as pessoas mandam a planta para ele e ele faz a planta. Aí a pessoa vai ver os gastos. O pastor Betão faz os gastos. Só que tem que atualizar, que na outra semana já está outro preço. Eu vi ele dizendo para mim, fiz um orçamento para o cliente e agora, menino, deu foi outro valor maior. Ainda bem que ele não se importou, ele tem dinheiro. Primeiro a pessoa faz os gastos. Vou fazer a minha casinha aqui. Vou gastar quanto? Vou gastar isso. Obrigado, Israel. Vou gastar isso. Aí a pessoa faz. Ou qual é aquele que Jesus disse que indo para a guerra não calcula? Nós estamos vivendo guerras. Quem quer guerrear com os Estados Unidos? Ninguém, porque quando faz os cálculos, diz não dá não. Eles vão de lançar lá para cá e aquela bomba dele acaba com a gente. É melhor negociar. E Jesus ensinou, ele faz o cálculo. Se vai com 10 mil, se o outro vem com 10 mil. Então, não é só o começo, o fim tem que ser melhor do que o começo. Se para você, meu querido e minha querida, e o começo já é bom, tudo que você começa, se alegre mais para que o fim seja tão melhor quanto o seu começo. Porque de nada adianta você juntar, você ter prosperidade, você conquistar nessa vida, de nada adianta você ter dinheiro e perder a sua salvação. O que adianta você ter tudo? Jesus disse isso. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, está lá em Mateus, e perder a sua alma. Eu já quero encerrar dizendo outro. Jesus disse que um homem rico, teve um ano que ele prosperou muito nas suas terras, mais do que antes. Está lá em Mateus 16, eu vou encerrar aqui. E ele disse assim, o que eu vou fazer para juntar o meu celeiro? A prosperidade foi grande. Já sei o que eu vou fazer. Derribarei os meus celeiros, farei outros maiores, ajuntarei em abundância e direi para a minha alma, alma, tem abundância para muitos anos, come, bebe, folga. Ao Senhor traz uma palavra dizendo, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e para quem será? Eu quero encerrar lendo esse texto, que eu já sei de cor. Venha comigo até o Evangelho de Lucas, capítulo 12. Nós estamos em Lucas, né? Lucas 12, é só voltar aí 2 folhinhas. Versículo 19, Lucas 12, verso 19. Só os finalzinhos da palavra que ele disse, para a gente encerrar aqui. Lucas 12, 19. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga, assim como eu te disse. Versículo 20, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado e para quem será? Você que me assiste, se Deus pedir a tua alma hoje, o que você tem preparado? Você está em paz, pediu perdão, se reconciliou, a tua vida está bem? Para quem será? O teu dinheiro, as tuas riquezas vai te salvar? Você que nunca ajuda ninguém para não gastar, não dá uma oferta na igreja, não devolve dízimo, com medo de te fazer falta, para quem será a tua alma? Jesus finaliza dizendo no versículo 21, eu estou lendo Lucas 12, 21, assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma.
Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E o Senhor um dia nos dirá: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Você não sabe, às vezes algumas pessoas podem até pensar que eu não tenho sentimento. Nós tivemos já algumas perdas e assim, não tanto como o ex do Carmo, mas a irmã dela, Nicinha. Eu senti mais por do Carmo, o sofrimento dela, a Rafaela, filha dela, do que por a Nicinha que faleceu. Eu sempre falei isso. Por quê? Porque a Nicinha descansou no Senhor. Eu conversei com ela até nos últimos dias, ela declarando Jesus como seu Senhor, o seu Salvador. Ela foi em paz. Como nós acabamos de louvar, para casa voltarei. Me dá uma paz ver alguém descansando em Deus assim. Mas quando a gente vê que a pessoa não quis de jeito nenhum, e a gente começa a refletir. Conversando com a minha mãe, eu vi pelas conversas da minha mãe que a minha avózinha, que sempre foi ali religiosa, ela foi salva, minha avó. Ela ficou de cadeira de roda, o pastor Beto e evangelista Nisso conheceram ela. Aí eu sempre brincalhão, ela dizia: eu não quero mais essa vida. Não, meu filho, eu até já falei aqui, eu estou dando trabalho, eu quero que Deus me leve. Digo: quer que Deus te leve? Eu quero. Digo: vamos fazer uma oração aqui, eu vou orar, vou pedir para Jesus levar a senhora agora. Ela disse: não, assim eu não quero não. Aí ela dava uma risada, a gente brincava. Aí eu conversava com ela, perguntando do passado, do namoro dela, ela contava tudo. E aí um dia, sempre nessas conversas, eu disse para ela: vó, preguei para ela, só quem salva é Jesus, o resto é invenção do homem. Ela prestou atenção. Eu disse: a senhora aceita, declara Jesus como seu único Senhor e Salvador? Ela disse: aceito. E aí eu já fiquei feliz. Minha mãe outro dia, minha mãe muito praticante religiosa católica, ela olhou para minha mãe e disse: você não vai continuar não na igreja católica, você vai ser crente. Minha mãe: por que a senhora está falando isso? Minha mãe não gostava disso de jeito nenhum. Para ver como foi a boca de Deus falando. Hoje minha mãe só serve ao Senhor, declarou Jesus como Salvador. Minha mãe não queria nem ver. Aí ela declarou: eu fico feliz, porque pessoas assim declaram o Senhor como Salvador. Ninguém sabe como vai ser no dia do julgamento. O que nós sabemos é que nós devemos ter Jesus como o único Senhor e Salvador e perseverar até o fim. O Senhor não vai te julgar pelo que você tem. Eu tenho muitas fazendas, eu tenho muito gado, eu tenho muito dinheiro, eu tenho ouro, eu tenho dinheiro em depósito, guardo. Isso não vai servir nada. Se você não se arrepender, você vai perder a sua salvação. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Vai perder do mesmo jeito a salvação, se não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Quantos entendem e tomam posse dessa palavra? Vamos colocar todos em pé, vamos aplaudir a palavra de Deus. Isso, aplauda o Senhor Jesus, diga glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Deus. Eu não podia encerrar essa mensagem sem fazer um convite para você que nos assiste. Seja onde você estiver, declare Jesus como teu Salvador. Se você está afastado, se era uma bênção na igreja, se afastou, está no pecado, volte, para que não aconteça como Lázaro, né? Como o rico Lázaro. Volte enquanto você tem fôlego de vida. O que eu já vi de pessoas que começaram na igreja, no evangelho, foram para o mundo, querendo os bens, e aí depois não deu mais para voltar. Tem uma história muito bonita. Amados, eu não estou julgando ninguém, nem me processo, que eu não tenho condições de pagar nenhum. Se eu perder o processo, eu vou preso mesmo. Então não me processe. Mas aquela menina Marília Mendonça, né? Canta muito.
mostra lá um vídeo, os relatos, que ela era da igreja, ela começou na igreja. Ela dizendo, eu não vou mais cantar para o mundo, eu vou voltar para a igreja. Veja lá. O que acontece? O avião bate lá no fio, sei lá, ela cai e morre. Isso é para você que está aí afastado. O diabo não quer que você volte para Jesus. O diabo quer que você pereça no mundo. Tem tantos outros exemplos. Volta enquanto é tempo. Diga que Jesus é teu Senhor. Diga que Jesus é teu Salvador. Que você não abre mão dele. Que não é pelas coisas deste mundo. Na outra vida tu teve posse, riqueza, só que esqueceu do Senhor. Não é pecado ter posse, não é pecado ser rico. Pecado é esquecer do Senhor, confiar nas riquezas. Diga para Deus que tudo que você tem é de Deus. Esse meu carro, essa minha fazenda é do Senhor. Meus filhos são do Senhor. Minha casa é do Senhor. Meus bens é do Senhor. Não coloque o teu coração nas riquezas deste mundo. Eu vou ler. Pode ficar aí só escutando. Mateus 16. Versículo 26. Jesus disse assim. Escute isso. Mateus 16, 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? O rico dizia para o Lázaro, eu dou tudo. Senhor, permite lá, Moisés, que um profeta vá a Abraão, ou Moisés, não, ele tem uns profetas, teve Moisés, ninguém acredita não. Então, corta essa história de espiritismo que alguém vem falar. Morreu, já era. Não adianta mais vela, não adianta missa, não adianta mais nada. 28. Em verdade vos digo que alguns... Eu leio 26, foi? 27. É o 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. O que você tem feito pelo próximo? O que você tem feito pelo reino? O que você tem feito para servir? Você tem crido na palavra? Esses dias no mercado eu falo com todo mundo, querido. Eu não quero saber quem é. A minha rua eu conheço todo mundo. Aquelas velhinhas são todas minhas amigas. Na minha rua todinha, dado virado, nas travessões. Eu conheço o dono dos cachorros. A cachorra me conhece de longe. E quando me vê, vem. Aí eu conversando com o dono da cachorra. Nós encontramos no mercado. Eu não digo que sou crente, não digo que sou pastor. Mas elas são tão fofoqueiras e eu deixo elas fofocando. Elas perguntam do que eu trabalho, perguntam do que eu vivo. Ô velhinha fofoqueira, mas eu gosto, eu conversando com elas. Aí um me aborda no mercado, diz, você acredita na Bíblia? Eu digo, acredito. Eu digo, acredito. Mas como já for escrita por vários homens? Eu digo, mas a palavra de Deus, tudo que se fala, acontece. Ele diz, quantos livros tem a Bíblia católica? Lá vai eu falando. A protestante do crente, que não sabia que sou crente, aí eu falei. E qual a diferença da Bíblia Testemunha de Jeová, para o Alcorão, para não sei o quê? Aí lá vai eu falando. E esse monte? Aí eu olhei assim para ele, que eu já vi na Bíblia também. Tá vendo aquele pé de manga? Ele olhou assim, tinha um pé de manga lá no quintal. Eu digo, tá vendo aquelas mangas? Se não existisse a Bíblia, eu só estou vendo aquelas nuvens, aquele pé de manga, eu acredito. Ele disse, aí está certo. Ele calou. Ele era testemunha de Jeová. Não é mais. Porque
as testemunhas de Jeová pregam contra doar sangue. Parece que agora estão querendo incluir, aceitar, depois que morreu um monte de gente. Aí ele disse, agora está certo. Eu disse, se ainda não existisse Bíblia, eu continuaria crendo no meu Deus, porque Romanos diz que a gente pode crer só olhando para a expansão. Está aí a lua, não tem uma corda segurando, não tem uma corrente, ela não cai, as estrelas não caem, a lua não cai. Esses dias minha filha pergunta, pai, o sol é a lua? Minha esposa disse, eu digo, é não. É não, hein? Minha esposa disse, eu digo, não é não. Eu lembro quando eu era lá, eu disse que o sol é uma estrela de quinta grandeza. Não é assim não que está lá? É não, meu filho, o sol é uma coisa, a lua é outra coisa. Mas aí você vê o poder de Deus, um quente, outro frio. Não precisa da Bíblia para crer que o Senhor existe. Abraão não tinha uma Bíblia. Aqui só facilitou. Mas Jesus disse assim, examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam e contém nelas a vida eterna. Aí eu tenho que ler e vou aprender mais de Jesus. Mas você que me assiste, volte para Jesus. Você que está me ouvindo agora, declare que Jesus Cristo é teu único Senhor e Salvador, que não precisa de outro. Coloca a mão sobre o teu coração, a igreja também. Nós vamos orar para você que está se reconciliando, voltando para Jesus. Diga comigo, você que me assiste, que está entregando a vida para Jesus, e a igreja aqui também. Diga, Senhor meu Deus e meu Pai, eu declaro Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. Diga, Senhor, fica comigo e não me deixes sair da tua presença até o fim. Eu persevere contigo em nome de Jesus. Continue com teus olhos fechados. Meu Deus, em nome de Jesus eu oro por essas pessoas que nos assistem, essas pessoas que estão se reconciliando, voltando para ti, essas pessoas que estão declarando Jesus como o único Senhor e Salvador. Eu oro pela igreja que está aqui. Nós ouvimos a tua palavra, reconciliamos contigo, a nossa alma é tua. Cuida da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos familiares, guarda o nosso entrar, o nosso sair, em nome de Jesus. Abre os céus sobre o teu povo, abre os céus sobre nós, meu Deus, em nome de Jesus. Tira essa pessoa, meu Deus, do abismo, do fundo do poço, essa pessoa que está vivendo uma vida que por causa do orgulho, da soberba, da altivez de espírito, ela se abateu. Essa pessoa que se arrepende, meu Deus, meu querido, se arrependa, peça perdão, se encha do Espírito de Deus, que a unção de Deus seja na tua vida. Receba a cura, receba a restauração, receba a paz do Espírito na tua vida, em nome de Jesus. Diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Receba você de casa. Nós já vamos estar encerrando. Que Deus abençoe tua família, tua semana. Fique com Jesus. Como será o teu fim? Será de bênção. Deus abençoe tua vida. Excelente semana, um excelente mês. E até a próxima, em nome de Jesus.